Saúdo aos irmãos com a paz do Senhor Jesus na pessoa do presidente e desta outra mesa convencional. Me sinto feliz, irmãos, depois de ter contemplado ao longe Abraão, Isaque e Jacó, internado na UTI de um hospital. O Senhor, através das vossas orações, me trouxe, segundo a sua misericórdia, para aqui estar. Não foi diferente também com a minha esposa, que manda paz para todos os senhores. Que Deus abençoe a todos e continuemos nesta unidade, intercedendo uns pelos outros. Quero parabenizar a comissão organizadora pelo tema escolhido, ou seja, a unidade da igreja. E aproveito o ensejo para agradecer pela honrosa oportunidade de poder figurar como um dos oradores nesta convenção, para lhes dizer algo sobre a palavra de Deus. O tema é muito palpitante, mais palpitante ainda é praticá-lo, conforme foi dito ontem na pessoa do pastor Joevilo na sua preleção. Ouvimos ontem 2 brilhantes preleções sobre o tema, e Deus tem falado poderosamente conosco, não somente conosco, mas também com aqueles irmãos que estão no sistema online, os quais quero também cumprimentá-los. Deus tem falado poderosamente, graças a Deus. Vamos aproveitar que estamos nessa posição tão reverente diante de Deus e ler um texto bíblico que Deus colocou no meu coração para falar nesta oportunidade aos irmãos. Se encontra no livro segundo escreveu São Marcos, Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 2, vamos ler 12 versículos, ou seja, do versículo de número 1 ao versículo de número 12. Tenho aqui 1 hora para falar sobre esse assunto e tenho pedido a Deus para que, da mesma forma que usou os nossos irmãos que me antecederam no dia de ontem, assim também seja para comigo. O texto diz o seguinte: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Ou seja, Jesus entrou em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantas pessoas, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, com Jesus, conduzindo um paralítico, trazido por quatro pessoas. E não podendo aproximar-se dele, de Jesus, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém. Podem tomar seu assento.
já tem aqui. Obrigado, irmão. Dá para o senhor descarregar para mim? Abre bem. Está gelada, né? Não, sem gelo, sem gelo. Tá? Antes de iniciar a minha preleção, devo lhe dizer que não há menor dúvida de que o mundo que estamos vivendo, no qual estamos vivendo, está enfrentando uma das suas maiores crises, irmãos, epidemiológicas deste século. Estou dizendo uma das maiores porque já houve outras. Mas como esta realmente tem mexido com o mundo inteiro. E sendo assim, considerando que a igreja ainda está neste mundo, nós ainda não fomos arrebatados, mas vamos ser. E perder uma boa oportunidade de dizer amém. A igreja, como as outras pessoas, vão passar por adversidades nunca vistas para este século. De modo que vamos conviver, e estamos convivendo, com situações que a cada dia que passa, urge a necessidade de nós nos unificarmos. Para melhor servirmos a Deus e para intercedermos uns pelos outros, porque todos os dias recebemos notícias de irmãos que estão internados, de pessoas que foram a óbitos, famílias entristecidas, enlutadas. Tenho orado todo dia. Como disse ontem o pastor Joinville, este tempo agora tem nos mudado e mudado bastante. Antigamente, quando alguém chegava para mim e dizia assim: irmão, olha, eu estou passando por isso, me ajuda em oração. Eu digo: não diga, irmão, vamos orar pelo irmão. E até chegava em casa, dobrava o joelho na minha oração e orava. Mas no outro dia parece que a gente não se lembra mais. Mas agora eu estou me lembrando todos os dias. Sabe por quê, irmãos? Porque em algum momento eu fiquei carente das orações dos outros. E a gente só aprende mesmo quando a gente está passando a situação daquela pessoa. Quando a gente toma para nós a dor daquela pessoa. E eu vou falar muito sobre essa questão aqui, baseado no texto que temos acabado de ler e no ministério de Jesus. Para a igreja, essas adversidades não devem se constituir em nenhuma novidade, pois o Senhor Jesus já havia predito sobre isto, dizendo, São João, capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. E ainda em primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, mesmo João registrou que Jesus disse, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Portanto, tomando como base o texto que lemos inicialmente, quero lhes falar sobre a unidade da fé cristã. Diga comigo, a unidade da fé cristã. Outra vez? Amém. O que é a unidade, meus amados irmãos? Todo mundo sabe que unidade é uma só coisa. E o apóstolo São Paulo, ele procurou explicar isto para os irmãos, com especialidade, no texto que foi lido ontem aqui em Gálatas, capítulo 5. O que é a unidade? Ele chamou todos os elementos que são importantíssimos e que compõem uma verdadeira unidade, ele chamou de fruto no singular. Ele não disse os frutos do Espírito. Ele disse, mas o fruto do Espírito é, e começou a enumerar.
Não sei se coincidência ou não, mas os dons espirituais são 9, mencionados ali na carta aos Coríntios. O apóstolo também mencionou 9 aspectos desse fruto. Isso significa dizer que dons espirituais e fruto, com seus 9 aspectos, precisam andar juntos. Aí está a unidade. Então vejam bem, de vez em quando a gente vê alguma pessoa se declarando ter dom espiritual, como já disse o presidente, ninguém tem nada não, irmãos. Nós somos simplesmente um condutor, um canal, que através do dom, se esse canal estiver limpo, o Espírito Santo jorra esta água por esse condutor, através de nós, ou que somos nós, para beneficiar o enfermo que está doente e o levantar, para expulsar os demônios, para operar maravilhas através de nós. Nós somos simplesmente esse canal, esse canudo condutor, se estivermos limpos. Os irmãos estão entendendo? Então, meus prezados irmãos, essa é a grande questão. Agora, deixe-me dizer uma coisa, e não é a primeira vez que eu digo isso, e acredito que até nesta escola, ou nestas convenções. Ninguém pode fazer nada sozinho. E existe pelo menos 2 coisas que uma pessoa não pode fazer sozinha. Primeira coisa, não pode casar-se sozinha. Tem que casar com alguém. E de preferência conforme os padrões bíblicos. Um homem com uma mulher. Não vamos seguir o padrão satânico. Um homem com uma mulher. Esse é o princípio da família. Ou unidade da família. E a segunda coisa que uma pessoa não pode fazer sozinha, aliás, eu ouvi dizer alguma coisa como isso ontem aqui, em uma das preleções, é ser cristã sozinha. Não existe igreja de uma pessoa. Igreja, ela é composta por várias pessoas. Porém, a igreja pode se fazer representar por 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, 500 pessoas, 100 pessoas, 10 pessoas e até uma pessoa. Mas é a igreja. Isso é unidade. Filipe chegou na cidade de Samaria, conseguiu ajuntar, o texto não diz a multidão, diz as multidões, ele sozinho. Então a igreja pode se fazer representar por uma pessoa. O que eu quero dizer é o seguinte: se unidade é uma só coisa, eu posso de uma só coisa fazer várias unidades. Como também eu posso fazer ao inverso, de várias coisas fazer uma unidade. Como se explica isso, pastor? Vou explicar, eu vim para explicar. Aleluia. Ainda baseado no frutor. Não existe em nenhuma fazenda um pomar onde possa existir um pé de laranja que dê um gomo de laranja só. São vários gomos. Intrínseco entre si, unidos. E é isto que caracteriza aquele fruto. Aquela laranja. Mas tem vários gomos. Foi isso que Paulo quis dizer sobre o fruto do Espírito.
É uma só fé, é um só Espírito, é um só Deus, não é? São vários aspectos do fruto, mas o fruto é um só. Senão não seria laranja, seria parte de uma laranja. E Deus não tem parte de uma igreja aqui na face da terra. Deus tem uma igreja, e também não tem duas igrejas, tem uma só igreja. Isso chama-se unidade. Tenha paciência que eu sou devagar assim mesmo. Eu vou até o fim assim. Tem irmãos que têm uma facilidade, não é? Chega mais rápido, irmãos. Em pouco tempo fala tudo que eu falo em 2 horas. Chega primeiro do que eu. Mas também não adianta chegar primeiro do que eu, porque se for, tem que levar um recado meu. E qual é o recado, pastor? Fala para os irmãos que eu estou andando devagar, mas com certeza eu chegarei. Quando souberam os discípulos que Jesus havia ressuscitado, permita-me abrir aqui um parêntese, nomearam uma comissão para irem ao sepulcro constatar ou não o evento. Segundo está escrito, a comissão foi composta por 2 pessoas. João e Pedro, Pedro e João. Pedro era novo, mas João era velho. E o texto diz que os 2 saíram correndo, na expectativa de constatar o fato. Saíram correndo. E a Bíblia diz que um chegou primeiro. Não precisa nem ser profeta para saber quem foi que chegou primeiro, né, irmãos? Foi o velho ou foi o novo? O novo. Só que não adiantou de nada. Porque quando chegou lá, disse que temeu, disse, eu não vou mexer nesse negócio não. A pedra está removida, mas eu vou esperar pela experiência do velho Pedro. Do velho Pedro. Vou aguardar aqui. E ficou lá esperando o velho cansado chegar, meu irmão. Aguarde o velho chegar, meu irmão. Mas será que ele chega? Não chega, ele sempre chegou. Daqui a um pouco chega o velho cansado. E aí, irmão Pedro, constatou aí? Eu não, a pedra está removida, mas eu não vou mexer nisso não. Eu deixei para o senhor com a sua experiência. O senhor... Aleluia, andou muito com ele, vou falar sobre essa questão também, ele morou na sua casa há mais de 1 ano, e o senhor tem muita experiência. Ele disse, não, o velho não esperou por mais ninguém, irmãos. Pronto, não, vamos entrar. Chegou lá, aqui era o lençóis, tal, olha, aqui o lenço, tal, pode começar a falar, meu filho, porque ressuscitou mesmo. Aleluia. E tanto é que ressuscitou que nós estamos aqui. Porque Cristo ressuscitou. Aleluia. Tenho tanta coisa aqui para falar que dentro de 1 hora eu vou falar isso aqui. Graças a Deus que tem 1 hora. Eu pensava que não ia ter mais nada, que eu nem ia vir aqui mais. Deixe-me dizer uma coisa ainda. Se você conseguir ler a ata de óbitos que as instituições registram, quem de direito registra sobre as pessoas que faleceram,
expõe num jornal uma relação expressiva de pessoas que partiram para a eternidade, você vai lendo nome por nome. Uma cruzinha ali em cima. Se seu nome não estiver lá, você está vivo. Então louve a Deus, glorifique a Deus. Eu estou dizendo pela oportunidade. Isso não quer dizer que o fato de ter partido é uma coisa ruim. Não. Para crente é uma glória. Então não fique triste por isso se seu ente querido partiu. A minha família, dos que são ou que eram do primeiro grau, não tem mais ninguém. Só restou eu. E alguém dizia que eu não ia dar para nada. Quando eu era adolescente ainda. Graças a Deus eu dei para ser pastor. Melhor ainda, salvo. Porque tem pastor que não é salvo. Graças a Deus que não veio aqui. Amém? Muito bem, prossigamos. Eu quero em primeira instância dizer para os irmãos, retomando aqui o texto que lemos, que este episódio, este fato tão conhecido dos irmãos, se deu na cidade de Cafarnaum, onde havia um paralítico que teve a felicidade de receber a proposta de 4 homens para ser conduzido até a pessoa de Jesus. Estes 4 homens se sensibilizaram pela situação daquele paralítico. E certamente eram 4 amigos e um teve a iniciativa. Porque estes 4 homens podem muito bem servir de metáfora para mostrar sobre 4 elementos essenciais para cultivar a unidade da fé cristã, tais quais sejam a fé, ele representando a fé, representando a iniciativa, porque alguém teve a iniciativa, alguém cria, e também representando a união, como também representando a decisão. Depois de 3 haverem decidido, olha só, certamente chegaram no último e disseram, olha, nós tivemos a iniciativa, nós cremos, e que se nós levarmos o seu fulano de tal, ele vai ser curado pelo Nazareno. Sabe por quê? Porque nós já temos ciência de que ele está em casa. Certamente era a casa de Pedro, como já disse, que morou mais de 1 ano, ou cerca de 1 ano, na casa de Pedro. E soube-se que ele estava em casa. Voltarei a falar sobre essa questão. Então, preste atenção. Nós já decidimos que vamos levar ele. Estamos contando com você, se você também, nós precisamos de 4 pessoas, porque vamos pegar uma colchonete. A ideia é a seguinte, cada um pega na ponta da colchonete e vamos levá-lo aonde o Senhor Jesus está. E eu tenho certeza que ele vai ser curado. Ele vai ser curado, ele vai sair dessa vida. Então, 4 homens formarão uma unidade. E eu disse que eu posso de uma só coisa fazer várias unidades, como de várias coisas uma só unidade. Eu falei sobre um caso. Agora vamos para o outro. Se você convidar qualquer um de nós aqui, ou um grupo de pastores, para ir à sua casa e nos oferecer ali um almoço, uma refeição, e nesta refeição você resolver servir ali como podemos dizer, um purê, que tem que ser feito com várias batatinhas. É possível fazer um purê para um número expressivo de pessoas com uma batatinha apenas? Não. Mas você vai precisar de várias batatinhas. Só que você vai
na despensa, pega as batatinhas, faz os procedimentos, lava, enfim, casca, e num determinado momento, depois de você cozinhar aquilo, você vai amassar aquela quantidade que você achou que era importante para servir nesta mesa. Você vai amassar. Se eu lhe perguntar quantas batatinhas tem ali, você vai me dizer o seguinte: pastor, se o senhor me perguntasse antes, eu saberia, quando elas estavam separadas. Mas agora já não posso mais dizer, porque estão todas unificadas. Agora, as várias batatinhas se transformaram em uma porção, uma unidade. É isso que a igreja precisa ser, para que as coisas aconteçam. Amém? De acordo com a Bíblia, vamos aqui. A grande lição que esse texto nos ensina está no fato de que a unidade da fé é capaz de romper obstáculos intransponíveis. Estes 4 homens mencionados neste episódio são um exemplo disso. Aqui aprendemos que o princípio da unidade consiste na sensibilidade para com os problemas das outras pessoas. O princípio da unidade consiste exatamente na sensibilidade para com o problema das outras pessoas. E eu ainda coloquei, de acordo com a Bíblia, o elemento preponderante que fazia com que Jesus realizasse tantos milagres era o fato de ele sensibilizar-se com o estado de penúria, de sofrimento do ser humano. Na língua portuguesa existe uma palavra, olha só, existe uma palavra que no latim, estou falando de língua portuguesa e a língua latina, vejam bem, tem um sentido muito especial para definir esta atitude de Jesus em relação ao sofrimento das pessoas. A palavra é misericórdia. Na língua portuguesa, misericórdia. E na língua latina, esta palavra é dividida em 2 partes. Ou seja, a primeira é exatamente miser, que quer dizer miséria. E a outra é córdia, que quer dizer coração. Isso significa dizer que quando Bartimeu, o cego, e outras situações também, outras pessoas, mas vamos Bartimeu, dizia assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. À luz da língua latina, sabe o que era que ele queria dizer? Jesus, filho de Davi, une o teu coração à minha miséria. Era por isso que Jesus realizava milagres. E nós só vamos realizar milagres se nós nos sensibilizarmos com a penúria das outras pessoas. Essa é a grande realidade. O mundo está vivendo uma crise de identidade. É o que eu coloquei aqui. Onde as pessoas são vistas como objetos descartáveis. O apóstolo Paulo demonstrou à igreja de Filipos em relação a isto, dizendo, Filipenses 4:2, ou melhor, 2:4, ao contrário. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um ou cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, irmãos, não só considere aquilo que diz respeito a você, ou aquilo que lhe pertence, mas respeite também o direito das outras pessoas. Tem pessoas que não ficam bem. Ouvimos isso ontem aqui, e eu tenho sempre falado sobre essa questão, que não se sente bem com o sucesso das outras pessoas. Às vezes até no ministério.
Quando Deus levanta um irmão, eu vi muito isso já durante esses 54 anos que temos participado das nossas reuniões, pessoa discutindo com a liderança o fato de um outro irmão ser consagrado ao pastorado ou a pastor, e ele não. E o pastor que já está na eternidade dizia, meu irmão, não é assim que funciona o ministério. Não, mas ele tem muito menos condições do que eu. Olha só, quem sabe se tem condição ou se não tem condição, é aquela pessoa, é o ministério a quem o Senhor dá a direção para separar. Agora é o tempo dele, é o tempo daquele. O seu tempo poderá chegar, se você for humilde o suficiente e entrar pelo princípio da unidade. Porque é assim, o seu ministério não irá a lugar algum sem o ministério do outro. Precisou 4 homens para levar esse paralítico na presença de Jesus. Seria muito difícil se fosse 3. Os irmãos estão entendendo? Então, vejam bem. Esta questão pode muito bem ser simbolizada na cura de um cego lá em Betsaida. Guarde esse nome, Betsaida. O texto está em Marcos capítulo 8, versículo 22 a 26. Se pudesse ser colocado ali, seria muito bom. Vejam bem, para ganhar tempo, eu vou citar o que aconteceu. Jesus entrou em Betsaida, uma aldeia, uma cidade, e trouxeram um cego para que ele o curasse. Interessante que Jesus, em várias ocasiões, usou métodos diferentes para curar. Para Bartimeu disse, o que é que você quer que eu lhe faça? Que eu veja. Então veja. Pronto. Está resolvido. Chegou para um outro, como este aqui, já não foi assim. Como também no capítulo 9 de São João, um outro cego pôs lá um lodinho lá no olho, lá não sei o que, e vai e se lava lá no tanque de Siloé. Já com esse aqui, foi totalmente diferente. Primeiro, Jesus pega o cego pela mão. Me permita. É só uma ilustração, que eu sei que o senhor está vendo bem. Pega o cego pela mão. Eu vou lhe curar, mas não aqui. Vamos para fora da cidade. Jesus conduzindo o cego, irmão. Conduzindo o cego. Isso é sensibilidade pela miséria das outras pessoas. O levou. Já estamos fora da cidade? Já. A cidade ficou para lá. Jesus pega, cospe no olho dele. Olha só. Impõe as mãos e pergunta para ele, você vê? Ele disse, vejo. O que é que você está vendo? Eu vejo homens como árvores que andam. Não, meu filho, vem aqui que você não está vendo direito, não. Deixa eu impor as mãos outra vez sobre você. Outra vez. Impõe as mãos. Pergunto de novo. Isso chama-se a cura progressiva. E agora, você vê? Agora eu vejo. Vê o quê? Eu vejo homens, como homens mesmo. Vejo tudo nitidamente agora. Estou vendo tudo nitidamente. Obrigado. Tem obreiro que está precisando Jesus impor as mãos 2 vezes.
Senhor Jesus, o Senhor Deus chegou para, o nosso Deus chegou para Jeremias e disse: Jeremias, o que é que você vê? Dá uma olhada aqui. O que é que você vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. Muito bem. De visão você está bom. Você viu bem. Porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Mas tem muitos obreiros que, se o Senhor mostrasse uma vara de amendoeira, o que é que você vê? Eu vejo um pé de jaca. E pé de jaca, rapaz? Precisa melhorar a visão. Portanto, precisa que o Senhor imponha suas mãos 2 vezes, para que o ministério dele seja restituído. A visão seja restituída. Visão ministerial, visão de unidade, para que sirva a igreja do Senhor Jesus. Então, veja bem, eu disse que 3 coisas temos que observar aqui nessa questão do cego. Primeiro, levou para fora da aldeia. Depois, Jesus cospe no olho dele e tal, como já disse. Então, outra coisa, Jesus ordenou, depois que ele foi curado, disse para ele: olha, não entre mais nessa aldeia, viu? Vai para sua casa. Vai para sua casa. É por quê, irmão? Certamente ele não morava lá. Porque Jesus disse: vai para sua casa, ele disse: não entra na aldeia, ele não morava lá. O que era que ele estava fazendo lá? Certamente era um lugar onde ele podia ter maior número de esmolas, qualquer coisa assim. Mas Jesus disse: você não vai ficar mais aí. Pergunto, mas não precisa responder. Na escola de comunicação a gente aprende o seguinte: eu me pergunto. Porque assim ninguém se levanta lá e diz: eu respondo, quando eu não quero ouvir a resposta. Eu fico me perguntando: por que Jesus não curou este homem lá na aldeia? Teve que levar para fora da cidade. A resposta está exatamente no capítulo de número 11, o versículo 20 a 24. Mas eu vou lhe responder para ganhar tempo, porque o texto aqui é grande. Exatamente, meus prezados irmãos, porque a cidade de Corazim. Outro dia um irmão, acho que num trabalho da família nossa, um pastor, um homem de Deus muito experiente, aprendi muito naquela noite, ele disse assim, leu esse texto e disse: irmãos, olha, eu não sei por que Jesus pegou este homem, tirou da aldeia e foi curar lá fora. Aí citou o nome de um irmão, que eu não vou citar aqui o nome. O senhor sabe, irmão? Não. Como não perguntou para mim, né? Eu fiquei calado, né? Porque se perguntasse para mim, eu dizia: sei. Sei. E vou dizer aqui para vocês. Porque agora eu estou me perguntando e vou responder. Foi exatamente, eu disse que guardasse bem esse nome: Corazim. Esta cidade, eu coloquei aqui, ele levou o cego para curá-lo fora da cidade ou da aldeia, porque Betsaida já estava listada, olha só, entre as 3 cidades impenitentes, as quais Jesus havia predito já o juízo contra elas. Ou seja, a cidade de Corazim, onde estava esse cego, Corazim. A outra, Cafarnaum, onde aconteceu esse episódio, onde lemos, mas ainda não tinha sido dado o juízo, por isso que Jesus ainda curou esse paralítico lá. Vejam bem, Corazim, repetindo, Betsaida e Cafarnaum. Corazim, Betsaida e Cafarnaum, onde aconteceu esse episódio do texto que lemos, retificando. Então, observem bem,
Quando Jesus tira esse homem de lá, ele disse, olha, não vou curar você aqui, porque aqui eu não realizo mais nada. Isso aqui já está condenado. Vamos para fora, para que você não seja condenado também. E não volta mais lá, porque aqui já está, repito, condenado. Já existiu um juízo para essas 3 cidades. Amém? Então, por isso, tudo que Jesus fazia tem um significado, tem um porquê. Os irmãos estão entendendo? Então, meus prezados irmãos, eu dei o texto, para quem quer examinar, é Mateus capítulo 11, versículo 20 a 24. Então, quero abordar agora, ou retomar, o texto que lemos sobre o paralítico de Cafarnaum, chamando a vossa atenção, meus amados irmãos, para alguns pontos que julgo penitente ou apropriado neste momento. Vejam bem, primeiro, o versículo de número 1 diz que alguém identificou que Jesus, ou melhor, o lugar aonde Jesus estava. Alguém identificou o lugar onde Jesus estava. Amém? Soube-se que estava em casa. Soube-se que estava em casa. Deixa-me dizer uma coisa. Irmãos, quando Jesus está na sua casa, todo mundo fica sabendo. Eu disse que quando Jesus está na sua casa, todo mundo fica sabendo. Mas quando não está, também fica, viu? Aleluia. 2, eu estou aqui falando sobre o texto que lemos. 2, o lugar onde Jesus está atrai as pessoas para ouvirem a sua palavra. Sim ou não? Sim ou não? Sim. E logo o versículo 2, parte A, diz o seguinte: e logo se ajuntaram tantas pessoas, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. Casa superlotada. Olha só. 3, parte B do versículo. Jesus anunciava a palavra. Nós estamos vivendo uma crise da palavra. Como já foi dito aqui pelo nosso presidente há pouco, que muitas igrejas têm tempo para tudo, menos para a exposição da palavra. O tempo da exposição da palavra é o menor possível. O menor possível. Lamentavelmente. Eu acho que já vos disse isso, mas não é demais repisar, que a gente vai ou íamos em muitos eventos, festividades, ciclo de oração e outros trabalhos. E a liderança da igreja fica ali numa situação que não sabe o que fazer com tanta gente que foi convidada para estar num evento que as oportunidades ou o tempo não comportava aqueles grupos todos, cantores, para se apresentar naquele evento. Quer ver a casa cheia. Aí fica numa situação difícil, pastor Mailton. Meus amados irmãos, vamos correr, porque o tempo é curto. O tempo é curto. Nós vamos ouvir uma palavra pela nossa irmã lá de tal lugar. Oi, irmã, irmã, é bem rápido. Daqui um pouco, conjunto tal já, olha, canta um hino pequeno, irmão, porque o tempo é curto. Meu Deus do céu. E o orador, no caso eu ou você, está ali assentado, não é, que vai ter que ministrar a palavra. Aí começa aquela coisa. Irmãos, vamos ouvir também uma saudação pelo irmão fulano de tal, não é? Mas, irmão, seja breve,
porque nós ainda temos que ouvir a palavra. Aí aponta para a gente. Ainda temos que ouvir a palavra. Daqui a um pouco vamos ouvir. O conjunto está mais bem rápido, irmão. Depois nós vamos ver uma saudação pelo irmão falando tal. Porque, olha, irmão, irmão, é só um beijinho na flor, irmão. Porque nós ainda temos que ouvir a palavra. Parece que a gente está ali, irmão, atrapalhando alguma coisa. Vamos ouvir também o irmão representante do pastor fulano de tal que não veio. Irmão, é só um beijinho na flor, meu irmão. O irmão está vendo que não tem tempo porque a gente ainda tem que ouvir a palavra. Aí o abençoado vem, ao invés de dar um beijinho na flor, dá um beijo num girassol. E o tempo vai, irmãos. Sobra mais nada para a gente falar. E quando dá a oportunidade, ainda diz, lamentavelmente, irmão, o senhor não vai ter aquele tempo que gostaria? Não gostaria não. Mas dá para o senhor dizer alguma coisa. Teve uma vez que me deram uma oportunidade numa determinada igreja, e o tempo foi. Quando deu 9h25, agora nós vamos ouvir Deus falar. Deus falar. Simplesmente, me lembro o tema até hoje. Não vou falar aqui porque o mundo é pequeno, né? Foi em uma das nossas igrejas. Eu só disse isso, meus amados irmãos. Eu louvo pela oportunidade que Deus tem me dado para pelo menos chegar até aqui. Mas quero dizer para os irmãos que Deus não vai falar não. Porque para Ele falar, Ele precisa de tempo. E Ele tem tanta coisa para falar. Então Ele não vai falar. Sabe por que Ele não vai falar? Porque como pastor, eu tenho que ter conhecimento dos problemas que os membros da igreja, com especialidade na ala feminina, enfrentam. Irmãs que têm maridos que não são crentes, e já passou da hora dela chegar em casa. E por necessidade, ou por respeito, ela vai ficar aqui até 10 e tantas da noite, ou 10 horas da noite aqui me ouvindo, ao invés de receber uma bênção, recebe uma maldição. Porque quando chegar em casa, o marido vai brigar com ela, e esse não é o objetivo. Se depender de mim, minha irmã, você está indo embora agora. Deus abençoe. Amém. Ainda temos que ouvir a palavra. Amém. Todas as vezes que alguém quer levar as pessoas a Cristo, logo surge a multidão dos obstáculos. Isso foi o que aquele grupo encontrou. Está na parte A do versículo 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Chegou a multidão. Deu problema quando lá chegou. Só que tinha uma coisa. Este grupo estava decidido. Eu disse inicialmente que a unidade resiste todo tipo de obstáculo. E eles estavam prontos para romper obstáculos. E foi o que fizeram. Mas, irmão, veja bem, eu coloquei aqui que não houve sequer uma só pessoa, quando aqueles homens ali chegaram, que se propusessem a se sensibilizar pela situação daquele paralítico. E o esforço daqueles 4 homens para levá-lo até lá, a presença de Jesus, ninguém se interessou. Paralítico, tem bastante por aí. E ali estava cheio de pessoas religiosas. Tinha 2 igrejas lá dentro. Nós vamos saber disso já.
2 igrejas reunidas lá dentro. Muito bem. A mulher samaritana, abrindo aqui um parêntese, quando descobriu que Jesus era o Messias e recebeu aquela palavra de Jesus que trabalhou o interior dela, ela largou o cântaro e saiu correndo para anunciar isso. Uma só pessoa, uma mulher. Com a sua mensagem, esse grupo soube que Jesus estava em casa. A cidade de Samaria soube que Jesus estava no poço de Jacó. E sabe o que foi o que aconteceu? Uma multidão expressiva desceu até o poço de Jacó por causa da mensagem daquela mulher. Agora, pasmem os senhores. 12 discípulos, incumbidos de anunciar Jesus, foram à cidade, certamente cumprimentou pessoas, no comércio compraram o que precisavam comprar, voltaram ao poço de Jacó e não houve um para dizer que Jesus estava no poço de Jacó. Misericórdia. Um sequer para dizer que Jesus estava no poço de Jacó. O Messias. Era o Messias. Sabe por quê? Porque lhes faltava aquilo que eu disse iniciativamente, que era o motivo do porquê Jesus operava. Sensibilidade. De unir o coração à miséria das pessoas. Mas não foi assim com aquela mulher. Não foi assim. Ela se sensibilizou com a situação do seu povo. Ela disse, do mesmo jeito que ele me trouxe esta alegria ao meu coração, o perdão, eu quero transmitir ao meu povo. Que eles também podem. E não é que eles creram, foram e disse, já não é mais pelo que você está dizendo, é pelo que nós estamos ouvindo. E sabe o que aconteceu? Pediram para que Jesus ficasse em Samaria. Pediu para que Jesus ficasse em Samaria. E Jesus se sensibilizou, disse, eu vou ficar por aqui mais 2 dias. Tem uma série de coisas que eu podia dizer aqui, mas eu não posso pregar 2 mensagens, né, pastor Antônio? Eu tenho que pregar uma só, né? Estou só colocando aqui adendos para os irmãos, para contextualizar. Amém? Glória a Deus. Agora eu tenho uma coisa aqui a dizer, além do que já tenho falado. A fé daqueles homens alterou, presta atenção a isso, a fé daqueles homens, em número de 4, alterou por várias vezes a liturgia do culto que Jesus estava celebrando. Estava ministrando a palavra, de repente, aqueles homens chegaram a uma conclusão. Disseram, olha, nós vamos ter que mudar aqui o esquema. Por aqui não vai dar para entrar. E nós não vamos voltar com ele, não. Assim não.
Nós viemos para conduzi-lo à presença de Jesus e ele vai à presença de Jesus, certo? Todo mundo, sim. Para isso a gente veio aqui. Então nós vamos dar a volta por cima. Aleluia. Nós vamos dar a volta por cima. Mas que ele vai ser curado, ele vai. Que é a unidade, hein? As casas da Palestina tinham uma escadaria por fora, e as pessoas a usavam para colocar grãos, para secar ali em cima. Na época do calor, ficavam ali em cima para se refrescar um pouco. Eram cobertas com galhos de mato, e depois colocada uma massa por cima, formava uma argila, que não era também difícil para rapidamente dar umas pancadinhas lá e tirar aquela parte superior, afastar os galhos, e o texto diz que subiram com o homem e abriram um buraco. O texto é bem claro. Abriram um buraco. Logicamente que eles não podiam fazer isso sem chamar a atenção de quem estava lá embaixo. E certamente Jesus disse: o que está acontecendo aí? Senhor, 4 homens. Uma igreja unificada, com propósitos. Subiram aí com um paralítico, porque não deu para entrar por aqui. Eles estão aí em cima e estão abrindo aí que o paralítico vai descer aí. Imediatamente Jesus disse: então eu vou aguardar. Fez uma pausa no que ele estava falando e aguardou o homem ser colocado na sua presença. Descer um paralítico na presença dele. O paralítico descendo e ele olhando o quê? O paralítico? Não. Ele já sabia que o paralítico estava descendo. O problema não estava no paralítico. O problema mais difícil para Jesus ali não era curar aquele homem. O problema mais difícil era ver o que ele estava vendo. Unidade e sensibilidade para com as pessoas sofridas. Porque o texto diz: e Jesus, vendo a fé do paralítico, não, deles. Oh, como é bom ter amigo, né, irmãos? Quem tem muitos amigos pode congratular-se. Amigo que é mais chegado do que um irmão. Esse é mais difícil. E naquele momento, Jesus olhou para o homem. Disse: eu vou mudar a liturgia do culto. Perdoados são os teus pecados. Quer dizer, o culto agora já era culto para perdão de pecado. Culto de salvação. Perdão de pecado agora. Ele estava ensinando a palavra. Mas agora resolveu inserir na liturgia do culto perdão para pecado. Aí logo houve a murmuração. Escribas e fariseus certamente estavam no primeiro assento, que eles estavam lá mais perto, foram os primeiros a chegar lá, quando souberam que Jesus ali estava. Aí começaram. Eita, se manifestou agora a segunda igreja. Porque tem um grupo ali que cria. Estavam lá porque queriam ouvir a palavra de Deus. Mas existia uma outra igreja, uma segunda igreja, que... Porque a unidade tem 2 aspectos, um positivo e outro negativo. Eu posso formar uma unidade no aspecto positivo de promover o bem, mas também eu posso promover uma unidade para promover reuniões que venham assim trazer prejuízo à obra de Deus, como o irmão pregou ontem aqui sobre Corá e mais alguns lá. Então vejam bem, mas aqui, quando começou aquela coisa,
Quem é que pode perdoar pecado senão Deus? No coração só, estavam dizendo. Aí mudou outra vez a liturgia do culto. Jesus manifesta a sua palavra dizendo: por que é que vocês estão arrazoando em seus corações, dizendo que quem pode perdoar pecado senão Deus? Eu estou vendo o que está no coração de vocês, viu? Agora era culto de revelação. Estava revelando o que estava no coração. Oh, aleluia! Está revelando o que está no coração. O Senhor sabe o que está em cada coração aqui nesta escola bíblica. Culto para revelação. O culto de revelação. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado, eu vou fazer aqui duas perguntas. Agora mudou de novo a liturgia do culto. Agora era culto de sabatina. Culto de sabatina. Perguntas e respostas. Aleluia. Primeira pergunta. Qual é mais fácil? Dizer a este paralítico: perdoados são os teus pecados? Segunda pergunta. Ou dizer-lhe: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Todas as duas perguntas eram difíceis para eles, mas para Jesus era e é possível. Então, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, a ti te digo, paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Mudou de novo a liturgia do culto. Agora era culto para operação de milagres, de maravilhas. Que culto, hein? Que culto, hein, irmão? Sim ou não? De alto nível, né, pastor? Culto de nível... Culto de nível que eleva a unidade como a excelência da união. Meus irmãos, e agora eu estou exatamente em cima da minha hora para concluir dizendo... Dizer-lhe que a unidade da fé representada por aqueles 4 homens proporcionou àquele paralítico 5 bênçãos. Querem ouvir? A primeira, ele chegou como pecador, mas saiu perdoado. Que culto, hein? Vai ao culto, prezado. 2, ele chegou paralítico, mas saiu andando. 3, ele chegou com as costas no leito, mas saiu com o leito nas costas. Isso é uma inversão de valores. Jesus pode inverter tudo na sua vida. 4, quarta bênção. Ele entrou pelo buraco, mas saiu pela porta. Você está no buraco, irmão? Fica tranquilo que tu vai sair pela porta, prezado. 5, antes ele precisava ser servido, agora saiu pronto para servir. Amém. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.